Olá, pessoal, bom dia! Como vocês estão? Gente, desculpa pelos minutinhos de atraso, tivemos pequenos problemas técnicos, mas tudo nos conformes. Já estou aqui com minha modelo maravilhosa, Larissa. Eu já fiz toda a preparação da pele, gente, já higienizei, já esfoliei e já fiz a marcação, porque o nosso foco hoje vai ser demonstrar na prática, né, uma rena com naturalidade, tá? A Larissa, como vocês podem ver, é loirinha, tem o pelo clarinho, a pele clarinha, então, e até mesmo por gosto pessoal dela, ela gosta de um resultado mais natural, tá? Então, nós vamos fazer toda a parte da epilação, da remoção dos pelos, mas eu já fiz a limpeza, esfoliação, higienização da pele dela, tá? Para quem não acompanhou, na quarta-feira também eu fiz uma live dando passo a passo para você conseguir entregar um resultado mais satisfatório em relação à rena. Para quem perdeu, tá salva lá no feed, então não deixe de assistir, porque lá tem muitas dicas de algo que você pode estar fazendo de errado, tá? Então a primeira coisa que a gente começa fazendo, novamente, eu só higienizei, esfoliei, fiz a marcação. A primeira coisa que eu gosto de fazer antes de começar a remoção dos pelos é aparar os pelinhos, porque quando a gente vier com a linha, não correr risco de remover pelo que não deve ser removido. Então, a gente apara os pelos devidamente. E, gente, não se esqueçam de pegar o aviãozinho, encaminhar para as pessoas. Podem deixar as dúvidas nos comentários, que elas serão respondidas dentro do possível, tá? Se ficar mais alguma dúvida, pode me chamar no direct também, que eu tento esclarecer para vocês. E agora que a gente já aparou os pelinhos, a gente vai começar primeiro com a linha na partezinha de cima, na parte superior da sobrancelha. Depois teremos lives também, gente, sobre epilação egípcia, para quem ainda não trabalha, tá? Para você começar a incluir nos seus atendimentos e reduzir o tempo de atendimento, conseguir atender mais clientes e faturar mais também. Então, vamos começar primeiro aqui em cima. Larissa já conhece, já sabe como é que é a sensação. Então, ela já tá acostumada, gente. Ela vem direitinho, todo mês. Mas se a sua cliente, você nunca trabalhou com a linha, você vai incluir. Você deve explicar para ela como que funciona, qual que é a sensação, o que ela vai sentir. Demonstrar primeiro, para depois, de fato, você começar a ir de uma forma mais ágil. E a linha, gente, facilita muito a nossa vida. Igual eu falei com vocês, Larissa tem muito pelinho loirinho, às vezes a gente nem tá enxergando. Mas quando a gente vem com a linha, aí que a gente vê o tanto de pelinho que tem. E esses pelinhos, mesmo sendo clarinhos, loirinhos, faz total diferença depois que a gente remove no acabamento. Então, uma das coisas que a gente mais tem que se atentar é no acabamento que a gente vai entregar para nossa cliente. Esses detalhes fazem total diferença. É super normal também, gente, ficar mais sensível, mais vermelhinho a região, tá? Afinal de contas, a gente tá causando um pequeno trauma aqui na pele. Quando a gente tá removendo algo que fazia parte, né? Então, a gente está removendo os pelinhos que faziam parte aqui dessa região. O corpo tem a tendência de tentar se proteger. Então, aumenta a circulação local aqui e fica mais vermelhinho mesmo. Por isso que também a gente tem que ter os cuidados pós-procedimento para a gente amenizar isso. Que aí a gente vem com um calmantezinho, com as esferas, tá? Tirei todo o excesso com a linha, agora eu venho com a pinça
dando acabamento na parte primeiro, só tô aqui em cima. Ainda não estou removendo nada na parte de baixo da sobrancelha. Estica bem a pele da sua cliente. Se atente à pinça que você tá usando. Se ela tá com uma boa qualidade, se ela não tá arranhando a pele dessa cliente, se não tá correndo risco de beliscar a sua cliente. Sempre vai fazendo a varredura dos pelinhos para conferir se tá ficando algum para trás. Sem friccionar com força a escovinha na pele da sua cliente. A gente não quer causar mais irritação desnecessária. Então, mão leve, estica bem a pele. Faz o tripé que eu falei com vocês na outra live. São 3 apoios, então 2 dedos esticando, mais um terceiro dedo da mão que você tá com a pinça. Pra conseguir esticar ao máximo essa pele e diminuir esse desconforto. Que não tem como a gente acabar totalmente com ele, mas a gente consegue amenizar. Tudo certo aí. Tô com a Ana me auxiliando aqui, gente, nas filmagens. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aí pra ela, que ela lê aqui pra mim. E bora encaminhar, gente. Pega o aviãozinho e manda aí pro pessoal. Quem aí tem medo de trabalhar com a rena, tem medo de não conseguir entregar um resultado natural para essa cliente. Nós temos aqui uma modelo clarinha, de pelo claro. E vocês vão ver no final como é super possível a gente entregar esse resultado. Na outra live eu falei com vocês, mas reforçando, sempre quando for perdendo a marcação, a gente já vai reforçando durante o design mesmo, pra gente não perder esse desenho que a gente já fez e ter que refazer tudo. Então, durante o design, se for ficando fraquinho o desenho, vocês já vão reforçando. Não deixa perder isso pra gente ter que refazer tudo de novo. E aí, gente, na live de quarta-feira também, que eu falei detalhadamente sobre a rena, como descomplicar a rena, né? Eu expliquei pra vocês também que eu gosto de deixar a rena descansando uns minutinhos. Então, nesse momento, eu tô fazendo a preparação dela aqui. Depois também vai ter videozinho de como que eu gosto de preparar. Mas na Larissa, eu gosto de usar o loiro escuro, 2 terços mais ou menos de loiro escuro, mais 1 terço de castanho claro. Porque por mais que a Larissa seja clarinha, de tom da pele clarinha, o pelo dela na região da sobrancelha é um pelo grossinho e não é um pelo tão loirinho quanto, por exemplo, esses daqui da lateral. Então, eu gosto de deixar ela naturalzinha, a rena, mas com fundo mais frio do que quente. Então, quando eu coloco 2 terços de loiro escuro, eu consigo um fundo um pouquinho mais frio, mas não tão frio, para não também contrastar com o restante dos pelos dela. Então, para ficar harmônico tanto com o pelo da sobrancelha quanto do pelo da cabeça, tá? E agora eu tô fazendo a misturinha, só mostrar aqui pra vocês, ó, não mexo nada em cima da minha cliente. Cliente não é bancada, então a gente não apoia nada em cliente, não mistura nada perto dela, tudo no nosso, ou na nossa bancada à parte ou no nosso carrinho auxiliar. Então, eu tô fazendo a misturinha aqui. Eu gosto de trabalhar com o soro fisiológico pra ir me dando a textura que eu prefiro, né? Que, igual eu já falei com vocês, parece um ketchup ralo, assim, a textura da rena. E eu gosto de misturar com mixer.
E aí, antes de eu começar a fazer a parte inferior, eu deixo essa rena aqui descansando, tá? Como a Larissa já é minha cliente, ela já sabe como é que faz, gente. Mas se você ainda não trabalha com a linha, você está começando, você tem que explicar para essa cliente como que faz pra gente passar ali embaixo, para poder esticar. Pode esticar, amor. E aí, Larissa já sabe como é que faz. Deixa eu virar um pouquinho. Isso. Aí agora, gente, eu vou fazer a remoção aqui embaixo dos pelos. Não precisa ter medo, porque a gente tem aqui o nosso mapeamento mostrando onde que a gente vai remover os pelos. Então, quando a gente tem controle, né, da técnica, a gente sabe exatamente onde que a gente está fazendo a remoção. O que eu não oriento é fazer essa remoção sem ter um norte aqui do mapeamento guiando a gente. Quando tá bem próximo assim do desenho, gente, eu prefiro deixar e remover com a linha. Vai de cá agora. Gente, isso aqui adianta muito a nossa vida. O famoso é ruim, mas é bom. É sofrido, mas é rápido. Então, essa cliente ela vai sentir incômodo por menos tempo. E é isso que você tem que passar pra ela. Pronto. Porque vai incomodar de qualquer jeito. Com a pinça ou com a linha. Só que com a pinça é um pouquinho mais demorado. Então, a gente tem que convencer elas de que vale a pena. Se marcar no relógio aí, gente, não é nem 2 minutinhos. Pra gente conseguir fazer essa remoção dos dois lados. Então, é isso que você tem que passar para essa cliente. Se ela for pensar somente na dor, ela de fato ela não vai ter interesse em fazer. E é muito raro uma cliente que prefira só a pinça do que utilizar a linha também, justamente por conta dessa agilidade que é e também do resultado mais duradouro, do acabamento melhor. Estica bem a pele dessa cliente. Pinça com qualidade boa, não vai beliscar essa cliente, não vai arranhar a pele dela. E aí a gente vai dando só acabamento nos pelinhos que não foram removidos pela linha, que fica bem pouquinho depois. Então, ó, sempre 3 dedos esticando a pele dessa cliente. E eu gosto de sempre abraçar a linha no sentido contrário. A linha não, desculpa, gente. O pelo no sentido contrário do nascimento dele. Então, se o pelo ele tá pra lá, eu gosto de vir contra esse nascimento pra conseguir fazer remoção. Que aí eu não corro o risco também de quebrar o pelo sem removê-lo desde a raiz. E aí, gente, vai deixando nos comentários o que vocês estão achando. Se tem alguma dúvida.
E aí agora, gente, a gente já tá terminando de fazer a remoção dos pelinhos pra gente já ir pra aplicação da rena. Até esse momento aqui que eu fiz a linha, utilizei a linha, né, pra remover os pelinhos. Agora eu tô dando acabamento com a pinça, já deu tempo da minha rena descansar um pouquinho. Se tiver ficado qualquer grãozinho sem dissolver, já dissolveu. Então isso a gente faz com que a gente consiga uma textura mais fácil da gente trabalhar. Só confirem a questão da marcação, porque é ela que vai me orientar aqui agora na hora da aplicação da rena. Se tem algum pontinho que tá precisando reforçar. E aí, como eu falei também na live de quarta-feira, pra quem perdeu, tá salva lá no feed. A gente conseguir seguir a marcação, que é esse desenhozinho, né, que a gente faz, esse formatinho, ela evita com que a gente fique gastando produtos desnecessários, manchando sem necessidade, porque a gente vai aplicar dentro desse desenho. Então, dou uma última misturadinha antes de eu começar a aplicação. E outro ponto importante que eu falei com vocês é a questão do tempo. Então, começou a aplicar a rena na sua cliente, começa a marcar o tempo, a hora que você iniciou essa aplicação. Eu gosto de trabalhar dessa forma, pra mim funciona super bem, dá super certo. E aí a gente vai, ó, pega o produto o tempo todo e vou depositando esse produto. Só depositando, não estou arrastando o produto. O efeito natural, ele vai muito além da gente querer aplicar pouco produto para pigmentar pouco na pele da nossa cliente. Não é assim que a gente consegue um efeito natural. O efeito natural, ele vai do tempo que você deixa de agir, da tonalidade que você escolhe, do acabamento que você dá. Falei na outra live e vou falar de novo com vocês. Esse inicinho não tem muito mistério, gente, ó. Com o próprio palitinho de dente que a gente vai fazer a limpeza, a gente já consegue fazer o efeitozinho degradê. Sem deixar marcado, sem depois a gente ter que ficar esfoliando a pele da nossa cliente com algum produto para poder clarear. Com a própria rena e o palitinho a gente consegue esse efeito. Aqui agora eu já gosto de dar uma leve esfumada, mas conseguindo ter o controle de onde que eu tô tendo produto. Então, ó, trago bem rente a marcação que eu fiz. Esfumei esse inicinho, já venho aqui agora mais depositando o produto. O tempo todo eu pego mais produto, não precisa pegar uma gota enorme de produto, só você encostar, o seu pincel estando úmido de produto, já é o suficiente pra gente conseguir depositar. E aí o meizinho a gente vem preenchendo, tendo controle de produto, sem desperdício, sem necessidade de você fazer mais produto que o necessário. E aí, gente, venho, não deixa... Manchou um pouquinho, passou um pouquinho do nosso desenho, já vem limpando. Não deixa essa rena ficar agindo
onde não tem que agir. Então, uso também o palitinho para me auxiliar. A mesma pontinha que a gente usou para fazer o degradê, a gente consegue trazer precisão aqui do produto onde a gente quer que tenha. E aí a gente vai treinando o nosso olhar, gente. A gente tem que conseguir bater o olho e ver onde que precisa melhorar o acabamento. E aí, gente, eu vou pro outro lado agora. Troquei o meu algodãozinho da pontinha do palito para eu ir pro outro lado com esse algodãozinho limpo, para eu não correr o risco de eu começar a limpar algum ponto do outro lado com esse algodão já sujo de rena, já começar manchando o outro lado. Então, trabalhe sempre com o algodãozinho limpo também. E observem, eu começo primeiro aplicando pela cauda. Virar um pouquinho. Começo aplicando pela cauda. Que é onde normalmente a gente mais gosta que fica marcadinho mesmo. E o inicinho sempre mais naturalzinho. Aqui tá vendo? Hã? E aí, gente, outro ponto que eu falei com vocês lá na live de quarta-feira foi em relação à posição. Que a gente tem que ter acesso ao redor da nossa cliente. E observem também que o tempo todo eu giro pra cá, giro pra lá, justamente pra gente ter essa visão total. Volto pro lado de cá pra eu conseguir observar qualquer barriguinha que tenha dado, que às vezes do outro lado eu não consegui ver. E já venho também fazendo aquele degradezinho para trazer naturalidade aqui nesse inicinho pra gente. Sem precisar utilizar removedor, tira manchas. Não que você não possa ter esse tipo de produto, até mesmo porque eu oriento você ter, porque eu gosto de fazer a limpeza aqui, enquanto eu estou aplicando a rena, eu utilizo já um removedor de rena para me auxiliar nessa limpeza. Mas não tem necessidade de você deixar para construir esse degradê no início só com o removedor. Você já consegue isso com a sua técnica. Te poupando tempo depois de fazer um efeito que a gente já consegue naturalmente na aplicação. E aí, vem aqui esse inicinho, como eu fiz do outro lado também. Que aqui ainda não quero aquela marcação tão certinha. Então, venho fazendo a varredura com o pincel, arrastando bem de levinho. Mas, opa, falei com vocês do controle de produto, gente. E tivemos um pequeno acidente aqui, mas estamos ao vivo, né? Então, até mesmo para vocês verem que acontece, pode acontecer. Estamos concentrados aqui em conseguir transmitir
a posição aqui pra vocês. E acaba que fugiu um pouquinho aqui, gente, mas tudo certo. Removi o excesso na mesma hora ali e depois eu venho com mais produto, limpando o local. Então, o tempo todo venho pegando, encostando o produto aqui. Pro lado de lá? Isso. Ó, vem encostando no produto, gente. Aquela hora aconteceu aquele pequeno acidente, foi porque eu fui pegar uma gotinha maior para mostrar para vocês onde ia depositar produto, passar a depositar. E deu no que deu, né? Mas para vocês acompanharem aí. Como é que tá? Aí, gente, eu vou só terminar de fazer a limpeza deste lado. E aí a gente já vai remover o lado de lá, tá? Eu marquei o tempo que eu iniciei o lado de lá e marquei o tempo que eu iniciei o lado de cá. Então, se eu vou deixar o lado de lá de 10 minutinhos, eu tenho que deixar o lado de cá de 10 minutinhos também, tá? Então, a gente tem que se atentar ao tempo de ação. Se você não se atenta ao tempo de ação, às vezes você generaliza e deixa todo mundo agir ao mesmo tempo. E às vezes é isso que está sendo o erro de você não conseguir entregar um resultado mais natural para o seu cliente. Então, a gente tem essas diferenças no tempo de ação, não é à toa, é pra gente utilizar elas. O som tá bom aí pra você, gente? Tá dando pra escutar direitinho? Eu tô de máscara, então se ficar confuso aí algo que eu falei, vocês podem perguntar, que a gente vai responder. O lado de lá, gente, deu 12 minutinhos de ação. Então, mais uma vez, algodãozinho umedecido, abraço toda a sobrancelha da minha cliente, sem correr o risco de ficar sujando o restante da pele dela, onde a gente não quer. E aí, faço toda a remoção. Sem manchas ao redor. E aí, gente, para um efeito mais natural, a gente pode deixar agir 10, no máximo 12 minutinhos. E aí, eu ainda acho que dá pra gente melhorar um pouquinho mais em relação a essa tonalidade, pra gente conseguir um efeitozinho mais natural ainda. Mas aí, o que eu deixo pra fazer? Na hora que eu for fazer passar a esfera de cromoterapia, eu dou uma leve passadinha do gelzinho calmante por cima da região da sobrancelha, que aí ele termina de neutralizar e dá uma leve clareadinha ainda nesse resultado. Que aí a gente consegue chegar no tonzinho que a gente gosta. Quando você já entrega, já consegue o efeito que você quer, logo na hora que você remove, aí você evita de passar o gelzinho por cima, senão ele vai clarear mais.
E assim, o efeito natural, gente, não significa que não vai ter nada. Pelo menos alguma coisinha tem que ter, uma tonalidadezinha, um efeitozinho, mesmo que seja bem natural. Porque senão essa cliente ela vai estar pagando extra, né, um valor por um serviço extra que às vezes na hora que ela pegar e olhar ela vai falar assim, ué, mas não tem nada aqui. O natural não é que ele não vai ter nada, o natural ele tem que ter pelo menos uma coisinha. Mas é um efeito mais naturalzinho. E aí vocês vão ver na hora que passar a esferinha com um calmantezinho, como é que ainda vai dar uma clareada nesse tom. E esse mesmo efeito você consegue com, se você, né, tiver passado um pouquinho do que você gostaria, com o removedor ou com a astringente, eles também conseguem clarear levemente a tonalidade. E aí, gente, enquanto o outro lado tá agindo, nada de pegar o celular, fazer outras coisas, deixar sua cliente sozinha. Nesse momento a gente já vai dando acabamento. A gente volta, igual no caso da Larissa, que é pele clarinha, pelo clarinho. Eu venho conferindo se ficou algum pelinho para trás que antes eu não tinha visto. Que às vezes os pelinhos bem clarinhos, só da rena encostar neles, eles pigmentam. E às vezes a gente nem tinha visto esse pelinho antes, mas aí agora a gente tá vendo. E a gente não vai ignorar eles, a gente vai remover se eles forem indevidos. A gente faz a remoção deles. E aí, gente, tá? Agora tá dando o mesmo tempo que eu deixei agir do lado de lá. Vai virar agora 1 minutinho. E vai dar o tempo de eu remover do lado de cá. Para quem perdeu, gente, a live de quarta-feira, eu falei cada um desses passo a passos para a gente conseguir entregar um resultado satisfatório para nossa cliente em relação à rena. Deu o tempo do lado de cá, ao mesmo tempo que agiu o outro lado. Deposito o algodãozinho e venho removendo. Dobro o algodão no meio, que é onde está a maior concentração de produto, para eu não espalhar esse produto pela pele da minha cliente. Isso tudo parece pequenos detalhes, gente, e de fato são, mas que fazem total diferença no resultado final. Venho da mesma forma que eu fiz do outro lado. Venho dando acabamento do lado de cá. Conferindo se tem algum pelo que tem que ser removido. É normal, na hora que a gente faz a remoção da rena, os dois, um lado talvez ficar um pouquinho diferente do outro em relação à tonalidade. Porque o outro lado, ele já tá em contato com o ar aí há uns 5 minutinhos. Então, ele já deu uma leve oxidada em estar em contato com o ar. Então, a gente vem conferindo direitinho. Se tem algum pelinho para trás que antes a gente não conseguiu visualizar. E como eu já falei com vocês, o acabamento faz total diferença no resultado final. E é isso que a gente tem que se atentar. E aí, gente,
A gente vem sempre no finalzinho com as esferinhas pra gente acalmar essa pele, pra proporcionar, né, um momento de prazer pra nossa cliente, porque querendo ou não, fazer a remoção dos pelos é incômodo. Então a gente vem agora trazendo esse confortozinho pra ela. E aí, gente, eu não passo gel diretamente nas sobrancelhas. Eu trago, olha, só o que eu passei pela pele, eu passo na região delas pra gente conseguir, igual eu falei com vocês, ainda dar uma leve neutralizada nessa rena. O lado de cá, que eu acabei de remover, ele ainda vai ficar um pouquinho diferente a tonalidade. Mas depois ele termina de oxidar e eles ficam no mesmo tom, porque a gente deixou agir o mesmo tempo. Então a gente vem fazendo essa massagenzinha. Se a sua cliente não passa rena, não tem necessidade de você passar sobre as sobrancelhas dela, sobre os pelos, porque o que causou incômodo para ela foi realmente onde a gente removeu, e a gente não removeu nada dentro das sobrancelhas dela. Então, aqui nesse momento, eu estou passando de leve em cima das sobrancelhas pra gente também neutralizar essa rena. Pra gente conseguir o efeito que a gente quer. E quem perdeu a live de quarta-feira, gente, assiste. Vai fazer mais sentido pra vocês tudo que foi feito aqui hoje, quando você assiste o passo a passo que foi dado na quarta-feira. Esse é o momento preferido delas, tá? Tô aqui conversando com vocês, mas nesse momento, gente, respeitem, fiquem caladinhas, deixem sua cliente relaxar. Às vezes o papo vai estar bom, mas às vezes deixa só ela então falando, porque às vezes ela não quer mais falar nesse momento, ela quer só curtir. Às vezes tem mamães que é o único momento que não tem o filho chamando, não tá preocupando se a panela tá no fogo ou não, se o chefe tá chamando, tá querendo fazer reunião ou não. Então, é um momento único delas. Então, deixe elas curtirem da melhor forma que elas preferirem. Às vezes elas querem desabafar, mas às vezes elas querem só relaxar mesmo, só curtir o momento. Então, não força a barra também não, gente. Viu que a cliente está mais caladinha? Deixa ela aproveitar esse momento. E agora a gente vai dando acabamento. Como eu falei também na live de quarta-feira para vocês, eu prefiro dar acabamento com a base do que com corretivo, porque eu acho que fica mais natural. E aqui a gente não quer disfarçar nenhum erro, a gente só quer, de fato, dar acabamento. Então, ó, o vermelhidão que a gente causou, que é normal, a gente consegue disfarçar. E na hora que a nossa cliente pega o espelho pra se ver, ela vai ver a sobrancelha. Não vai bater o olho no vermelhidão e falar, meu Deus, tô muito vermelha. Não, ela vai falar assim, nossa, ficou lindo. Porque a gente conseguiu disfarçar. E a mesma funciona, gente, quando você quer preencher a cliente que não aplica rena, você quer entregar ela preenchidinha para sua cliente, primeiro você pergunta, você gosta que preenche? Ou se você quiser só dar acabamento, dê um acabamento bem natural para ela. Porque senão também dá a impressão de que a gente está querendo disfarçar algo. E que é super comum, relatos de clientes aí que vão e fala que na hora que chegou em casa e lavou o rosto, viu que tinha preenchido tanto a sobrancelha dela que tinha escondido, que tinha feito de errado.
Então, a gente preenche só pra gente melhorar o que a gente já conseguiu entregar com a técnica. Não é pra gente disfarçar erros, não, esconder erros, não. Porque não vai adiantar. Na hora que ela lavar o rosto em casa, ela vai ver. Tá? E aí, gente, venho com a minha pastinha agora, alinhando os fiozinhos dela. E aí, como eu falei com vocês no início da live, a Larissa, ela é branquinha, clarinha, tem o pelo loirinho, porém o pelo da sobrancelha dela, gente, é um pelo grossinho, olha aqui, olha. Vocês conseguem ver? É um pelo grossinho, não é um pelo preto, castanho escuro, é mais pro castanho claro, porém, ela já tem uma estrutura bem bonita, de uma sobrancelha bem bonita. Então, o pelo dela naturalmente já escurece o local, mas quando a gente vai ver a rena, quando a gente abaixa aqui os fiozinhos dela, vocês veem que a tonalidade da rena tá bem parecida com a do fio, né? Igual eu falei com vocês. Um tom que bate com a tonalidade do cabelo e do fio dela. E tá também com um efeito bem naturalzinho. E aí a gente entrega o resultado para nossa cliente, de acordo com o gosto dela. E aí, deixa eu pegar o celular aqui agora para filmar de pertinho para vocês verem. Opa, esbarrei aqui, né, gente? Mas olhem só, de pertinho aqui para vocês verem. Olha, o inicinho bem degradê. O pelinho dela já é bem escurinho, como eu falei com vocês. Mas onde tem rena, tá naturalzinho. Olha aqui pra mim, Larissa. Deixa eu redar aqui um pouquinho, gente. Trazer mais luz aqui pra vocês. Pra vocês conseguirem ver. Me contem o que vocês acharam. E aí, gente, deixa eu virar aqui. Pra gente conseguir, pra eu dar um alô pra vocês, né? Queria agradecer quem esteve aí presente, quem acompanhou. Se tiver ficado alguma dúvida, pode me chamar no privado, no direct, que eu ajudo vocês. Esclareço, tá? E se ainda assim você quiser proporcionar um efeito mais natural para sua cliente, você pode deixar de menos tempo. E se você quiser mais marcadinho, você também respeita o tempo de ação, você deixa agir mais tempo, tá? Muito obrigada a todos que estiveram presentes aí. E quem perdeu a live de quarta-feira também, vai lá no feed, que tem muita dica importante. Então, deixa eu só virar aqui de novo pra gente... Opa! Dar um zoom aqui pra vocês. Olha aqui pra mim. Isso. Olha que lindeza, gente. Muito obrigada pra todos. Uma ótima sexta-feira.